Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Muito bom estar aqui na casa do Senhor. Pedir para que a igreja se coloque em pé. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 27, para dar início a esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Salmo 27. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare uma guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido na sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um alto rochedo. Amém? A igreja pode se assentar. Esse Salmo 27, para quem me conhece, para quem conhece a pastora, é um dos meus preferidos. É o Salmo de Davi. E ele começa dizendo que o Senhor é a luz da vida dele, é a minha luz e a minha salvação. A quem terei temor? A quem temerei? E hoje nós, eu e você, nós temos vivido uma época de medo, uma época de ansiedade, uma época de tristeza, uma época de todo mundo com medo do que vai ser o amanhã. Mas aqueles que confiam no Senhor, o Senhor direciona, o Senhor cuida. E nós, os cristãos, a igreja do Senhor, nós temos visto que a gente tem passado por todas essas provas, por todas essas aflições que têm acontecido, sem temor, porque Deus tem cuidado de nós. E o que você tem temido? E a palavra de Deus fala assim: a quem eu temerei? Porque o Senhor é meu forte refúgio. O Senhor é um refúgio seguro. Nós vemos o quê? Que governo entra, governo sai, liderança entra, liderança sai, igrejas se levantam, igrejas acabam, empregos começam, empregos terminam, mas o Senhor, Ele permanece ali. O reino de Deus é estabelecido e continua. E muitas vezes eu e você, nós confiamos em quem? Confiamos em homens, confiamos no emprego, confiamos em um médico, confiamos em pessoas, confiamos em governos, mas e tudo isso pode cair, é falível. Só que o reino do Senhor permanece para sempre. Quando eu confio nesse Deus, que é indestrutível, eu não tenho medo. E nesse salmo também, Davi fala dos inimigos dele. Os inimigos dele, de Davi naquela época, eram inimigos reais.
inimigos palpáveis, era exército, era gente tentando matar, era perseguição. E hoje eu e você, muitas vezes os nossos inimigos, eles são invisíveis. São inimigos, como a palavra de Deus fala em Efésios 6, nas hostes espirituais. São inimigos que a gente luta, nós estamos em uma guerra contra um inimigo forte que nós não vemos. Mas mesmo assim, se eu confiar no Senhor, o Senhor conhece e vê todos esses inimigos. E muitas vezes os nossos inimigos estão dentro de nós. A nossa dúvida, o nosso medo, a nossa ansiedade. Mas quando eu confio no Senhor, o Senhor cuida. E no verso 5, Davi diz assim, no verso 4, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Então aqui Davi falava, uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi era vitorioso porque ele tinha esse desejo no coração, de estar na casa do Senhor. E nós temos visto que quanto mais nós cristãos, para mim também, os cristãos cada vez mais acomodados. Eu assisto uma pregação em casa, eu ouço em casa, eu oro em casa, eu leio em casa. E aqui Davi fala que a coisa que ele pedia era estar na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor há bênção. Na casa do Senhor, o Senhor derrama unção. E nós temos visto cada vez menos os crentes buscando. Eu preciso ter um particular com Deus. Entra na porta do teu quarto. Eu entro na porta do meu quarto, eu ouço o Senhor. O céu se abre, amém, glória a Deus, aleluia. Mas nós temos que ter a alegria de estar na casa do Senhor. E para quê? Para pedir algo? Não. Davi fala, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. É só para isso. Hoje eu estou aqui na casa do Senhor, glória a Deus, eu não tenho nada para pedir para Deus. Nada. Eu vim aqui para contemplar a bondade dEle. Só isso. E buscar a orientação dEle. E se esse for o nosso foco, Senhor, eu estou aqui para te adorar, para contemplar a tua bondade, para buscar a tua orientação. Ele vai falando no nosso coração. É por aqui, é por ali, aqui não, entra ali, fecha aqui. O Senhor nos orienta. E para terminar, ele fala assim, porque no dia da adversidade, o Senhor Deus o esconderia. Olha que bênção. Quando eu busco ao Senhor, pela bondade dEle, pela orientação dEle, pelo cuidado dEle, para adorá-lo, quando eu passo por alguma adversidade, eu me lembro daquilo que eu fui orientada aqui. Eu me lembro da palavra do Senhor. Falo, não, o Senhor está cuidando de mim. O Senhor vai fazer, o Senhor proveu, até aqui o Senhor me ajudou. E a gente anda com confiança. E todos os nossos inimigos, eu não falo inimigo físico, espirituais, inimigo aqui dentro, inimigo do emocional, caem por terra. Porque Deus conhece. Deus conhece aqueles que se levantam contra nós. Deus conhece todo aquele inferno, demônio, todas as hostes malignas, o Senhor sabe e repreende e cuida. Mas Ele cuida de quem? Daquele que tem a alegria de estar na casa dEle. Daquele que tem a alegria de buscar a presença dEle. Para terminar, é como um filho. Nós estávamos falando sobre isso. Nós que somos pais, é muito bom quando a gente olha para o nosso filho, para os nossos filhos e vê que eles estão sendo abençoados, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem guardado, que eles são filhos bons para nós. Então a gente tem prazer em abençoar, tem prazer em cuidar. Eu tenho 2 que todos os dias eu tenho que fazer 2 latas, não é nem 2 marmitas, é 2 latas, que é pesado o negócio. E eu faço, com todo prazer, com todo carinho, porque eu sei que são homens íntegros, que Deus tem abençoado, Deus tem cuidado. Talvez se fosse rebelde, nem a marmita eu precisaria fazer, porque de repente eu não ia querer saber de nada. Mas, será que eu faria com a mesma alegria? A gente sabe que não. A gente faria, mas o coração triste. E assim é Deus conosco. Quando Ele vê que nós temos prazer de estar na casa dEle, Ele olha e fala, olha, meu filho está ali, minha filha está ali, eu vou abençoar. Amém? E hoje nós estamos aqui para contemplar a bondade do Senhor, porque Ele é bom, em todo tempo Ele é bom. Você está passando problema, saiba que Deus é bom e Ele cuida de você.
e buscar a orientação de Deus. Talvez você precise de alguma orientação do Senhor. Busque e tenha alegria de estar na casa dele. Amém? Vamos orar? Pedir para que os irmãos se levantem, se coloquem em pé. Nós vamos orar nesse momento. Agradecer a Deus porque você está aqui na casa do Senhor, assim como Davi falou. Uma coisa pedi ao Senhor e que a possa buscar, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E hoje você está na casa do Senhor. Eu, por muito tempo, eu clamava, eu queria muito estar na casa de Deus. E eu não conseguia. Não conseguia. Queria muito servir a Deus, eu não conseguia, por causa da vida que eu tinha. E hoje eu glorifico a Deus. Eu falo, o Senhor me curou, o Senhor me libertou, o Senhor me salvou, o Senhor me abençoou. E eu tenho o prazer de estar na casa dele. Então, que esse possa ser o nosso desejo de gratidão ao Senhor. Senhor, eu quero estar na tua casa, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Assim como foi lido aqui, ó Pai, por nós estarmos aqui na tua casa, Senhor. E eu quero agora, em nome de Jesus, Senhor Deus, pedir ao Espírito Santo de Deus que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha receber, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, ó Pai. O Senhor conhece, Espírito de Deus, cada coração que está aqui essa noite, ó Pai, cada necessidade, Senhor Deus, cada sonho, ó Pai. Eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, assim como a Tua palavra falou, ó Pai, nos orientar, Senhor, segundo a Tua boa vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, assim como Davi falou aqui, ó Pai, se tem alguém aqui essa noite, ó Pai, que está passando por uma adversidade, ó Pai, por algum problema, Senhor Deus, que para ele é impossível, que para ele é intransponível, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, assim como o Senhor fazia com Davi, escondê-lo, ó Pai, na Tua casa, escondê-lo debaixo da Tuas asas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, ó Pai, e que essa noite, Senhor, em nome de Jesus, haja cura, haja libertação, haja, Senhor Deus, renovo, haja, Senhor Deus, salvação, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa agora, Pai Santo, esse momento no qual nós vamos Te adorar, ó Pai. Que todo intento de Satanás contra a adoração a Ti caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que a Tua unção venha sobre esse lugar, ó Deus. Nós oramos, nós agradecemos, ó Pai, por nós estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Chamar o grupo de louvor. Aleluia, Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Palavra de abertura abençoada da pastora. Esse salmo realmente ele é... Essa parte no quinto, no verso 5, quando fala: uma coisa eu te peço, que eu sempre esteja na casa do Senhor. E eu peço isso ao Senhor, e graças a Deus Ele tem me dado força para estar aqui, em nome de Jesus. E esse louvor fala que você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Esvazio de mim. Convide o Senhor para entrar. Esvazio de mim. Sopra, Espírito Santo, Teu vento, aleluia. Sopra Teu vento aqui. Toma Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir. Nós queremos Te ouvir.
Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa declara é sua. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Enche com teu espírito. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Você é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, não esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos
declare essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Deixa ele entrar. Jesus, entra Jesus em nossa casa. Essa casa é sua casa, É sua, Jesus. nós deixamos ela pra você. Jesus. Teu amor me tirou do jardim, tua humildade transformou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser amado. Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Jesus. Amém, vamos cantar. Eu quero conhecer Jesus.
prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti. Declara, eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me e ouve o meu clamor. Fala pra mim, fala, Senhor, fala aos nossos ouvidos, Fala pra mim. é o momento de render-se. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim. Como vendaval, declara. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. De poder, Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. se declara, eu me rendo. Eu me rendo. Talvez essa noite é o momento certo Eu me rendo. para render-se ao Senhor.
Talvez você tenha andado com o teu coração duro até aqui. Talvez você tenha feito a tua vontade o tempo todo. E nessa noite o Senhor fala para ti: renda-se para mim. Deixa o teu coração, entrega ele aqui a mim, que eu farei maravilhas. Eu te transformarei, eu te levarei ao mais alto. Renda-se ao Senhor. Eu me rendo, eu quero me render a ti, Senhor. Rendo, Senhor, as minhas vontades que não sejam feitas, mas a sua. Que o Senhor faça o teu querer. Faça o teu querer, Jesus. Declara: eu me rendo. Eu me rendo. Fala pro Senhor. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia, aleluia. A igreja pode sentar, chamar o pastor Nelson. Se paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos, nesse momento, abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Bem fácil de achar, né? Porque é o último livro, então não tem nem que ficar procurando muito. Enquanto os irmãos acham Apocalipse capítulo 3, eu vou estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite. Eu quero agora agradecer ao Senhor e pedir que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, através da Tua palavra. Que o Senhor venha, Pai, falar em cada coração. Tira de nós, ó Pai, toda a ansiedade, ó Pai. Tira de nós, ó Pai, esse momento de nós estarmos aqui para buscarmos ao Senhor, ó Pai. Que nós deixemos de lado as conversas, que nós deixemos de lado, ó Pai Todo-Poderoso, o problema do dia a dia, Pai. Tudo aquilo que nos afligiu nesse dia, que nós possamos nesse momento saber que o Espírito Santo vai falar conosco e que nós deixemos Ele falar conosco, que nós sejamos canais de bênção para o Espírito Santo nessa noite agir em nossas vidas. Cuida de cada um de nós, ó Pai, guarda esse momento, repreendemos todo o mal, ó Pai. Abençoa aqueles que vão nos ouvir, ou ainda pela live, ou posteriormente, ó Pai, que o Senhor faça o melhor na vida de cada um. É o que nós oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Apocalipse 3, no verso 7, fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém? O tema da minha mensagem nessa noite, eu coloquei que em Cristo sempre há uma saída. As pessoas às vezes buscam saídas em tantos lugares, buscam em pessoas, em situações, em sistemas, e muitas vezes não acham uma saída. Mas em Cristo Jesus, irmãos, sempre tem uma saída. Mas de repente você pode estar no seu lugar e falar para mim: pastor, o senhor está falando que tem saída, mas para o meu caso não tem uma saída. Só que muitas vezes pode não estar tendo uma saída, porque pode ter algo bloqueando. Então nós vamos falar um pouco nessa noite sobre isso. E essa mensagem aqui, que Jesus manda João levar às igrejas da Ásia, né? E essa igreja aqui é a igreja de Filadélfia. E ele escreve para essa igreja dizendo isso, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Só que a porta que Deus fecha, irmãos, ninguém abre. E
No dicionário de Jesus, tem uma palavra que não faz parte do dicionário de Jesus. Tem uma palavra que é assim, essa palavra chama impossível. Porque no dicionário de Jesus não tem o impossível. Porque Jesus, ele pode fazer todas as coisas. No meu dicionário e no seu dicionário, tem essa palavra, o impossível. Só que no dicionário de Jesus não tem. Porque não há nada impossível para Deus. E não precisa abrir, mas lá em Marcos, no capítulo 9, no verso 22 e 23, vai contar uma história de um menino que era um menino endemoniado. E quando o pai desse menino encontra com Jesus, ele fala para Jesus, Jesus, né, o meu filho, ele espuma pela boca, ele cai, ele fica todo rígido, e às vezes o que acontece? Ele tenta se jogar no fogo, ele tenta se jogar na água, o que ele está falando? Ele tenta se matar, e não tem como dar jeito nele. Então Jesus, se o Senhor pode, tenha misericórdia. E Jesus fala para ele assim, tudo é possível ao que crê. Muitas vezes nós perguntamos para Deus e ficamos indagando a Deus se Ele pode fazer algo. Senhor, será que o Senhor pode? Será que o Senhor consegue? Eu quero falar para você nessa noite. Tudo, né, é possível aquele que crê, aquele que busca em Jesus, aquele que não desiste. E Deus, irmãos, Ele tem sempre uma porta aberta para nós. Às vezes você fala, mas pastor, essa carta que o senhor está lendo é lá para a igreja da Ásia, lá para a igreja da Filadélfia. Não, essa carta é para todas as igrejas, é para a Igreja Batista Divina Restauração nesse dia, amém? É para nós essa carta, é para cada um de nós que estamos aqui, porque quem mandou escrever essa carta e fez a promessa foi o próprio Senhor Jesus. No verso 7 fala assim, na parte A, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Então, ele está mandando escrever ao anjo da igreja lá em Filadélfia. E quem que era o anjo da igreja lá em Filadélfia? Era o pastor. Ele manda escrever ao pastor, para o pastor passar para a congregação, para o pastor passar para as igrejas. E segundo os teólogos, essa carta foi mandada, direcionada à igreja de Filadélfia, mas outras igrejas também receberam esse conteúdo aqui. Então aqui nós aprendemos que as promessas de Deus, elas são para a igreja. E essa promessa aqui que Deus tem é para a igreja. Ele fala assim, a porta que eu abro, ninguém fecha, mas a porta que eu fecho, ninguém abre. Tem muitas pessoas que elas acham que foi o diabo que fechou uma porta na vida dela. E Deus, ele fala assim muitas vezes, não foi o diabo que fechou a porta. Muitas vezes é Deus que fechou a porta. Deus que não permitiu que a porta seja aberta ainda, porque Deus muitas vezes ele quer tratar algo com aquela pessoa. Ele quer tratar algo com aquela vida. Ele quer que algo aconteça e muitas vezes ele impede. Deus não faz isso, faz. Paulo queria ir viajar e o Espírito Santo impediu que Paulo fosse viajar. E ele fala, o Espírito Santo me impediu que eu fosse. Eu queria estar lá, mas o Espírito impediu que eu estivesse. E muitas vezes, irmãos, passamos algo em nossas vidas e podemos estar errados atribuindo isso ao diabo. E muitas vezes é Deus deixando essa porta fechada. Paulo, ele tinha um espinho na carne. E ele pediu para Deus, tira esse espinho. E ele fala assim que por 3 vezes ele orou. Você sabe como que é a oração do Paulo? Senhor, tira esse espinho. Você acha que foi assim a oração de Paulo? Irmãos, o homem que ensina a orar, o homem que fala de oração, imagina a oração dele como foi, Paulo chorando nos pés do Senhor Jesus, clamando nos pés do Senhor Jesus. Quem sabe essa oração de Paulo, que ele fala que 3 vezes ele orou, pode ser que essa oração foi a primeira oração de 40 dias, Paulo, vou fazer um propósito, eu vou orar aqui, assim digo eu, né? A palavra não fala, vou orar aqui 40 dias, porque eu já fiz isso, eu vou orar para Deus aqui 40 dias, vou ficar aqui, insistindo com Deus, insistindo com Deus, insistindo com Deus. E no final de tudo, não sei quanto tempo que Paulo orou, e Deus olhou para ele e falou assim, Paulo, a minha graça te basta. Muitas vezes nós não queremos que a graça de Deus baste na nossa vida, porque nós não sabemos o que é a graça de Deus, porque quando nós sabemos o que é a graça de Deus, o que é a graça de Deus? É Deus nos dar força
para nós suportarmos aquele problema e aquela dificuldade. Então, primeiramente, nós aprendemos aqui que as promessas de Deus, elas são para a igreja. E na parte B do versículo 7 fala assim: e essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, né? Então, irmãos, e continua assim: e que tem a chave de Davi, o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. A promessa que nós temos aqui não foi de um homem, não foi alguém que fala para você: olha, vai lá que eu vou ajeitar isso para você, vai lá que vai dar certo. Muitas vezes não dá, porque muitas vezes a pessoa faz uma promessa, mas não que ela fez uma promessa enganosa, é que de repente aquela promessa, muitas vezes não dependia somente dela, dependia de outras situações. Mas quando Deus ele faz uma promessa, essa promessa só depende dele. E quem fez a promessa aqui foi Deus. Ele falou assim: ó, a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Deus ele fez a promessa. Então, se você precisa de uma porta aberta, crê nisso. Deus ele fez uma promessa e ele é poderoso para abrir essa porta em nome do Senhor Jesus. Por que Jesus ele faz essa promessa? Porque quando ele fala assim, a porta que eu abro ninguém fecha, porque o próprio Jesus, ele é a porta. Lá em João, capítulo 10, no verso 9, Jesus fala assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Às vezes nós queremos algo em nossas vidas, só que nós não queremos, nós queremos a porta. Vou colocar aqui, ó, a porta. Mas nós não queremos a porta que leva até aquela porta. E qual que é a porta que nos leva a muitas portas? É Jesus. Às vezes nós queremos a bênção, nós queremos a promessa, mas nós não queremos o abençoador. Nós não queremos aquele que fez a promessa. Então Jesus ele é a porta. Por isso que ele fala aqui, né? A porta que eu abro, ninguém fecha, e a que eu fecho, ninguém abre, porque eu sou a porta. E muitas vezes nós queremos aquela porta, só nós queremos o caminho e a porta que nos leva àquela porta. Esquecemos que temos um Deus, que temos um Jesus, um Todo-Poderoso. Então, irmãos, e Jesus ele é a porta. Se você precisa de algo na sua vida, algo que, uma porta, vamos colocar assim, vamos falar de porta que não está se abrindo, muitas vezes o problema é que nós estamos focados somente na porta que nós queremos, e não estamos focados na porta que é Jesus. Porque quando eu entro, que ele fala assim, ó, quando quem entrar pela porta, né? Ele vai acontecer o que com ele? Se alguém entrar por mim, que sou a porta, ele será salvo, ele será liberto, e ele vai entrar e vai sair, e vai achar o que? Pastagem. O que é pastagem? É descanso, pastagem é suprimento, porque pastagem é para alimentar. Então vai achar alimento, vai achar o suprimento, vai achar a provisão, aquilo que você tanto precisa. Então Jesus ele fala: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, achará pastagem. Quem está precisando de pastagem aqui? Muitas vezes nós podemos estar indo pela porta que não é a porta certa. Nós temos que ir por Jesus, que ele fala: buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o coração. Às vezes nós queremos algo de Jesus e só aquele algo, e Jesus ele não quer que nós queiramos somente o algo. Jesus ele quer que nós queiramos ele, e ele é dono de todas as outras coisas que nós precisamos. Então quando nós vamos até Jesus, ele nos abençoa. E no verso de número 8 ele fala assim: conheço as tuas obras. Olha que coisa. Então o que Jesus está falando para a igreja? O que Jesus fala para mim? E essa palavra muitas vezes tem que nos trazer um tremor assim. Por quê? Porque Jesus ele conhece as nossas obras. Jesus ele me conhece. Aquilo que a minha esposa não sabe, que meu filho não sabe, que ninguém sabe, Jesus sabe.
Jesus, ele me conhece. Jesus, ele conhece a intenção do meu coração. Jesus, ele conhece os meus pensamentos. Então, isso muitas vezes tem pessoas que não ligam, mas isso é algo que muitas vezes traz um tremor de olhar e saber assim, poxa vida, às vezes fica com raiva de alguém, pensa mal de alguém, fala mal de alguém e fala, poxa vida, a pessoa não viu, mas Jesus, ele viu. A pessoa não sabe, mas Jesus, ele sabe. Então, Jesus, ele conhece as nossas obras. Jesus, ele sabe o que nós fazemos. Sabe? Jesus, ele sabe. Às vezes nós estamos passando por um processo, as pessoas passam por um processo e perguntam, por que eu estou passando por esse processo? Porque Jesus sabe. Jesus conhece as obras. Eu posso estar aqui e fazer um papel, um tipo de personagem que todo mundo olha e fala, poxa, que bênção. Mas só Jesus sabe. E a Bíblia fala assim, tudo aquilo que o homem semeia, isso ele ceifará. Não tem jeito, porque Deus, ele conhece as nossas obras. E como Deus, ele conhece as nossas obras, muitas vezes isso pode trazer temor para nós, mas também pode trazer um conforto. Por que pode trazer um conforto? Porque Deus sabe do seu sofrimento. Como Deus, ele conhece as nossas obras, Deus sabe do nosso sofrimento. Deus sabe como você entrou aqui nessa noite. Deus sabe. Eu não sei. O irmão que está do seu lado não sabe. Quem sabe nem o amigo, nem o filho, nem a esposa, o esposo sabe como você entrou aqui. Mas Deus sabe como você entrou aqui. Deus sabe como você chegou aqui. Como está o seu coração. Deus, ele sabe dos seus traumas. Deus, ele sabe. Às vezes a pessoa olha, né, no estereotipo, a pessoa por fora está tudo bem, até dá um sorriso, cumprimenta, mas só que lá dentro, só ela sabe como que ela está. E Deus sabe, porque Deus conhece as nossas obras. Deus, ele conhece, irmãos. Então, Deus, quem sabe você está aqui nessa noite, Deus, ele sabe o sofrimento que você está passando. Quem sabe você está aqui nessa noite e Deus, ele sabe como você chegou aqui. Quem sabe veio até arrastado, mas falou, mas eu vou. Cheio de traumas, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Por quê? Porque Deus, ele conhece. E Deus, irmãos, ele não somente conhece, eu posso até conhecer o seu problema. Você pode até sentar e falar para mim do seu problema. Eu posso até conhecer o seu problema, mas eu não consigo sentir o teu problema. É diferente. É como uma vez eu fui num velório, e lá naquele velório, um rapaz jovem, deram uma oportunidade para ele, um rapaz de uns 19 anos, e ele começou a falar, olha, eu sei o que o senhor está sentindo. Aquele pai que tinha perdido o filho, né? Para aquela mãe, eu sei o que a senhora está sentindo. Não sabe. Ele tem 19 anos. Ele não tem filhos. Ele não sabe o que é ser pai. Ele não sabe um sentimento de um pai. Ele não sabe o que é um sentimento de uma mãe. Ele pode mensurar o que está acontecendo, mas saber não. Mas eu e você, nós temos um Deus, irmãos, que ele sabe o que nós estamos passando. Mas pastor, mas ele é Deus, mas ele sabe. Então esse texto aqui, pedi para o Adriano abrir para mim lá em Hebreus 4, 15, a Bíblia fala que Deus, ele sente o que nós sentimos. Às vezes você está aqui nessa noite e você, poxa vida, Deus não sabe. Achou para mim, Adriano? Hebreus 4, 15, fala assim, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, muitas pessoas, elas têm uma religião, tem o Deus dela, só que o Deus dela não sente, e não sabe dos nossos sentimentos, porque Jesus, ele passou por todos os problemas que eu e você passamos, sabe? Só que ele passou por todos os problemas sem pecado, mas ele foi tentado.
Ele foi lá para o deserto, ele foi tentado o tempo todo, passou problemas, passou dificuldades. Então, irmãos, nós temos um Deus que Ele sente o que nós sentimos. Você está aqui nessa noite, por mais difícil que esteja a sua situação, Deus sente o que você sente. Amém? Então Ele sabe, Ele tem amor por você. Por quê? Porque Ele conhece as tuas obras, então Ele sabe o que está acontecendo dentro do teu coração. Por isso nós podemos falar com Deus, falar: Senhor, olha, o Senhor sabe o que está acontecendo dentro do meu coração. O Senhor sabe o que está acontecendo dentro de mim. O Senhor sabe. Irmãos, e esse mesmo Deus aqui, Ele tem compaixão pelo povo dEle. Ele sabe o que acontece dentro de mim e dentro de você, e Ele tem compaixão. Ele nos ama. Muitas vezes, né, nós podemos passar por situações e acharmos que Deus se esqueceu de nós. Mas Deus, Ele não se esqueceu de nós. Deus, Ele nos ama. E Deus, Ele tem compaixão pelo seu povo. E lá em Juízes, que você não precisa abrir, mas fala que quando o povo de Israel estava passando uma grande dificuldade, o Senhor, Ele olhou, Ele não suportou o sofrimento do povo. Deus tomou uma atitude, Ele agiu naquele momento. E Deus, Ele tem compaixão de mim. Deus, Ele tem compaixão de você. E Deus, Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Amém? Por mais que você esteja passando por dificuldades, por mais que você esteja passando por problemas, Deus, Ele te ama e Deus, Ele cuida de você. E na parte B do versículo 8, ele fala assim: e eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Irmãos, Deus, Ele colocou diante de mim, de você, uma porta aberta. E essa porta aberta que Deus está falando aqui, não é a porta de emprego que você tanto quer. Não é a porta de sanar a dívida que você tanto quer, de sanar um problema que você tanto quer. A porta que está falando aqui, eis que coloquei à tua frente uma porta, é Jesus Cristo. O próprio Jesus, Ele colocou essa porta para mim e para você, para nós entrarmos. Sabe, irmãos? E Jesus nos ajudar. Jesus, Ele é a porta que abre todas as demais portas. Se as pessoas entendessem isso, compreendessem isso, as pessoas buscavam Jesus veementemente, sabe? Olha, porque Ele é a porta que abre todas as portas. Sabe disso, irmãos? Jesus, Ele é a porta que abre todas as portas. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me ajudou muito, sabe? E toda vez que ela me manda uma mensagem, ela falou até para mim, falou: pastor, eu nem gosto de ficar mandando mensagem para você, é porque eu fico constrangido, que toda vez que eu mando a mensagem para você, você me agradece. Foi, mas não tem jeito, que eu vou te agradecer a vida inteira, porque você me ajudou. Eu não consigo, uma pessoa que me ajudou, não agradecer a pessoa, e esquecer do que ela fez para mim, e você me ajudou. Só que aquela porta que foi aberta, foi Jesus. Eu fiquei focado em Jesus, e Jesus abriu aquela porta que eu tanto necessitava naquele momento. Então, Jesus, Ele é a porta, irmãos, que abre todas as demais portas que nós precisamos. Às vezes a pessoa precisa de uma porta, e ela fica lá na casa dela, ela fica no mundo dela. Eu preciso dessa porta, eu preciso. Marcelo, você não sabe ninguém que pode abrir essa porta para mim? Marcelo, você não sabe alguém que pode abrir? Irmão Wagner, você não sabe? Ninguém sabe, eu sei. Jesus, Ele pode abrir a porta. E a pessoa fica procurando em vários lugares e deixa Jesus de lado, deixa a porta central, a porta que abre todas as portas de lado, e fica procurando em portinholas. É isso que Deus está mandando falar nessa noite. Às vezes a pessoa fica procurando aqui, sabe? E um dia eu fui aprendendo isso, tive que aprender. Jesus, Senhor, abre aquela porta, Senhor Deus. Estou precisando, mas eu vou ficar aqui no Senhor. O Senhor, porque a porta que Jesus abrir, ninguém fecha, irmãos. Pode ter quem for lá, não, Jesus que abriu essa porta. Ninguém fecha. Agora, quando não é Jesus, qualquer um pode fechar. Eu fui lá naquela porta, aí chega lá, não vai, fecha essa porta, fecha, mas não foi Jesus que abriu. Agora, quando Jesus abre, meu irmão, quando Jesus abre a porta, pode o capeta mandar quem ele for,
Pode o capeta fazer o que ele quiser, levantar. Jesus, ele mantém a porta aberta, porque a porta foi ele que abriu. Quando eu falo de porta, é qualquer situação das nossas vidas. Foi Jesus que abriu aquela porta e ninguém fecha. Estão se levantando no meu trabalho. Se for Jesus que abriu aquela porta, ela pode continuar. Vai fechar para o outro, mas se Jesus não quiser, a tua fica aberta. Pode sair falando para todo mundo lá, vamos acabar com aquele lugar. Foi Jesus que abriu a porta. Né? Então ninguém fecha. Porque quando Jesus abre, irmão, ninguém pode fechar essa porta. Então, e quando nós entramos por essa porta que é Jesus, aí nós encontramos tudo o que nós precisamos, irmãos. Quando nós entramos pela porta que é Jesus, sabe? Eu entro por aquela porta, não, eu vou entrar. Jesus, o Senhor é poderoso. Jesus, ele vai abrir as portas. E a Bíblia, não quero me demorar muito, já demorando, vai mostrar de pessoas que elas entraram pela porta que é Jesus e conseguiram aquilo que elas precisavam. Uma das pessoas que eu marquei aqui, que eu gosto muito, é Zaqueu. Acho que é por causa do tamanho, né? Que diz que ele era pequenininho, do mesmo tamanho que eu. Então, Zaqueu, ele era uma pessoa abastada, cheia do dinheiro, bem de vida, só que existia um vazio dentro dele. Ele queria ter um encontro, e um dia falaram para ele que Jesus estava passando, e quem sabe Zaqueu já soubesse que Jesus tinha curado aqui, curado lá, e Zaqueu corre, que todo mundo conhece a história, sobe naquela árvore ali, e quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus falou para ele: Zaqueu, desce daí, que hoje chegou a salvação na sua casa, sabe? Quem sabe Zaqueu, ele já tinha dado, não estou falando, a Bíblia não fala, mas ele já tinha dado dinheiro lá para o sacerdote, para o sumo sacerdote, para todo mundo, mas ele falou: não é isso, essa porta não adianta, não é a porta aqui. E ele entra pela porta que é Jesus, e quando ele entrou pela porta que é Jesus, ele encontrou a cura. Está lá em Lucas capítulo 19, depois você lê a história de Zaqueu. Aí ele encontrou a salvação que ele tanto queria. Vamos colocar a cura também, porque foi a cura para a alma dele. Não era uma cura física, mas era uma cura para a alma. Outra pessoa que também precisava de uma cura, né? E ele procurou e falou assim: vou atrás de Jesus. Jesus estava passando. A Bíblia fala de um homem chamado Bartimeu. Ele era um cego. Ele estava ali pedindo esmolas, e ele queria uma cura, e Jesus estava passando. É interessante, irmãos, que com Bartimeu era a última vez que Jesus ia passar por ali, que depois disso Jesus ia ser crucificado. E Bartimeu, quando ouviu falar de Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele foi curado. A cegueira dele acabou. Por quê? Porque ele entrou pela porta que é Jesus. E ele encontrou aquilo que ele queria. Ele encontrou aquilo que ele precisava. Zaqueu precisava da salvação. Bartimeu precisava da cura da cegueira. E a Bíblia também fala de uma mulher que vinha da cidade de Naim. E essa mulher, ela vinha, né, ali no cortejo. E quem estava naquele caixão? O único filho que ela tinha. Ela era uma viúva, já tinha perdido o marido, e agora ela estava ali com o filho morto, não sabia o que fazer. E de repente, a Bíblia fala que na entrada da cidade, né, onde tinha, quem sabe, uma porta bem grande, ela encontrou com a porta verdadeira, ela encontrou com Jesus. E quando ela entrou pela porta que é Jesus, irmãos, ela encontrou a vida para o filho dela. Então Jesus, ele pode nos dar salvação. Jesus, ele pode nos dar a cura que precisamos. Jesus, ele pode nos dar a vida que precisamos. Às vezes não estamos mortos fisicamente, mas a nossa vida está, se não morta, já está na UTI, já está nas últimas. E Jesus, ele pode fazer isso, irmãos. Jesus, ele é a porta que abre todas as outras portas. Às vezes precisamos de uma porta da cura, porta da salvação, a porta da libertação, a porta do emprego. E às vezes estamos batendo lá naquela porta e deixamos de bater na porta que é Jesus. Tem pessoas que
fazem o contrário. Ah, não vou mais na igreja não. Fazer o que lá? Pedir para quem? Não abre uma porta para mim, que eu tanto quero. E às vezes, irmãos, Deus, Ele fechou uma porta, porque às vezes nós queremos sair da porta que nós estamos, e Deus fala, mas não é para você sair daí. Se você sair daí, a situação pode ficar ruim. E às vezes nós podemos, não entender que Deus, de repente, muitas vezes Deus Ele não fecha algo para nós porque Ele quer o nosso mal. Deus Ele fecha algo para nós porque Ele quer o nosso bem. Às vezes a pessoa fala, poxa vida, eu não consegui isso. Esses dias na célula, nós estávamos lá, o pessoal falando do não de Deus, que não aceitava o não de Deus. E muitas vezes o não de Deus é o sim para nós. Aquela porta que Deus não permitiu que abrisse, é a porta que, quem sabe, seria a nossa ruína. Seria algo ruim que ia acontecer nas nossas vidas e Deus não permitiu. Então, mas Jesus, irmãos, Jesus, Ele é a porta certa. Então, procura entrar pela porta que é Jesus, e as outras portas vão ser abertas. Então, busquem Jesus. Às vezes a pessoa fala, não vou mais na igreja, como eu estava falando, não busco mais, porque não tem uma porta aberta. É aí que eu tenho que buscar. É aí que eu tenho que fazer. Nunca vi isso. Eu nasci na macumbaria, todo mundo sabe, né? E vivia na encruzilhada, vivia no cemitério, vivia nas matas, nas cachoeiras. E quando fazia um trabalho que não dava certo, sabe o que a gente fazia? Vou dormir, nunca mais faço. Agora não deu certo esse. Quantas que era 30 velas, agora vamos fazer com 60. Era quanto? Era um bode, agora é 2. Era tanta champanhe, agora é tanto, aumentava. Porque ia com mais intensidade. E eu vejo, e sempre vi na igreja cristã assim, quando não está dando certo, aí no lugar de aumentar, as pessoas diminuem, as pessoas param, fazem o contrário. Não está dando certo, não. E nós sabíamos que lá não estava dando certo porque tinha alguém querendo impedir no que não dava certo. Então nós íamos para poder fortalecer para dar certo. E muitas vezes o inimigo está tentando impedir que não dê certo. E as pessoas param. E nós não podemos parar, irmãos. Temos que continuar. Na parte C do versículo 8 fala assim: que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Nem homem pode fechar. Nem demônio pode fechar a porta que Deus abre. Ele falou assim: a porta que eu abro, ninguém fecha. Demônio não fecha. Homem não fecha. Ninguém consegue fechar. Sabe por que ninguém consegue fechar? Porque foi Deus que abriu. Foi Jesus que abriu. Ninguém consegue, irmãos. Não consegue. Pode tentar. Pode fazer. Sabe minha oração? Eu sou sincero. A oração que eu faço: Senhor, olha, é tudo teu, a porta é tua, o Senhor que abriu. Então, enquanto o Senhor quiser que eu esteja lá, eu estou lá fazendo aquilo que o Senhor quiser. O dia que o Senhor não quiser mais, a porta é sua. Foi o Senhor que abriu. Então o Senhor fecha. Mas falar assim, que fulano vai fechar. Eu já vi tantas pessoas falarem: ah, se eu não estiver lá, se eu sair de lá, se eu não for mais lá, vai fechar. Oh, só faltou a cruz para a pessoa, crucificar a pessoa, porque ela se pôs no lugar de Jesus, porque não foi ela que abriu, foi Jesus que abriu. Então, nós temos que entender isso. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém. Só Deus fecha. E se Ele fechar, você pode ter certeza que foi Deus que fechou, porque homem nenhum consegue fechar. Amém? Mas muitas vezes o que pode fechar uma porta em nossas vidas é a nossa própria incredulidade, irmãos. Às vezes nós não cremos que Deus possa abrir, que Jesus possa fazer. Às vezes a pessoa ouve e a palavra vem e fala: ó, Deus está mandando falar que Ele vai fazer. Ah, não sei não. Esse pastor aí, esse irmão aí,
essa irmã aí está falando demais. E Deus fala, poxa, eu estou falando. É só crer. Se tu creres, verás a glória de Deus. E lá em Hebreus, no capítulo 3, no verso 19, vai falando que muitos, né, ali, eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Está falando da terra santa. O povo que saiu, aquele povo que saiu do Egito, eles não entraram na terra prometida, muitos deles que ficaram no meio do caminho por causa da incredulidade. Então, irmãos, o que pode fechar uma porta? O que pode impedir que essa porta seja aberta? A incredulidade. Às vezes a pessoa não crê que Deus possa fazer aquilo ali. E muitas vezes, muitos não entram na terra prometida por causa da incredulidade. Deus, ele tem promessas para nós e muitas pessoas não entram na terra prometida, vamos dizer assim, da paz. As pessoas, às vezes, ela quer uma paz na vida dela, ela não consegue entrar porque ela não crê que Deus pode trazer paz para a vida dela em meio aos problemas, em meio às dificuldades. A pessoa que ela não consegue ter alegria na vida dela. A pessoa que não consegue ter uma cura na vida dela por causa do quê? Por causa da incredulidade. A pessoa que não tem uma libertação na vida dela por causa do quê? Por causa da incredulidade. Porque não creem. Mas quando nós cremos, a porta se abre, porque eu vou crer em Jesus. Se Jesus está falando que Ele pode mudar uma situação, às vezes a pessoa fala, Jesus não pode. Irmãos, Jesus, Ele pode mudar qualquer situação, sabe? Ele pega daquilo que não é e transforma naquilo que é. Mas lá em casa não dá, pastor. Lá em casa não dá. Dá, eu tenho que crer que dá. Eu tenho que orar. Eu tenho que falar para Jesus: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode mudar. Eu creio que o Senhor pode libertar. Eu creio que o Senhor pode curar. Sabe o que é isso? É crer. Se creres, verás a glória de Deus. Muitas vezes a pessoa é incrédula, sabe? Quando fala algo, as pessoas não... Olha, Deus está falando para você fazer isso. A palavra dele fala para fazer isso. Faz para você ver o que Deus vai fazer. Mas eu não creio que Deus vai fazer, sabe? Mas eu tenho que crer. Eu tenho que crer. E quando eu creio, Deus, ele faz. E muitas vezes tem uma porta na minha vida lá, e para ser aberta, uma enorme de uma porta para ser aberta, mas eu não creio que Jesus pode abrir aquela porta, porque a palavra de Deus fala para mim agir assim, naquela área eu não ajo, então eu não consigo passar, e aquela porta não abre para mim. Por quê? Porque eu tenho que passar por essa. Então eu tenho que crer que Jesus pode mudar, crer que Jesus pode transformar, sabe? Crer que Jesus pode mudar vidas. Sabe o que é você entrar num lugar? Quantas vezes eu e a pastora Sônia entramos em casas, né, em lugares assim, que você olha assim e fala assim, meu Deus, só o Senhor. Mas eu creio que o Senhor pode mudar. Vamos orar, porque nós cremos que o Senhor pode mudar. E você vai, você ora, você clama a Deus, você busca em Deus, e você vê aquilo transformado. Você vê aquilo mudado. Você vê situações, né? Nós trabalhamos numa comunidade carente, onde tinha tiroteio, onde um matava o outro, onde era só barraco, sabe? E nós ficamos lá alguns anos e nós criamos que Deus podia mudar a vida daquelas pessoas. Irmãos, aquelas pessoas que foram para a igreja, que estavam ali, todas elas tiveram a vida mudada, sabe? Um dia nós fomos visitar aquela casa, aquele barraco, que era um barraco. Quando nós chegamos lá, nós não achávamos mais o barraco, só casa bonita. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Onde que é a casa da irmã? Gente, a hora que eu vi a casa da irmã, eu falei, como que pode? Ela falou que a prefeitura fez. A prefeitura construiu tudo aqui para nós, e casas bonitas. Ela falou, cada uma de acordo com o seu terreno, né? E esse terreno que a irmã, onde construíram a casa, o que era antes? A igreja.
A igreja era lá, só que a igreja subiu um pouco mais para cima, num lugar que foi comprado lá, que era tudo de alvenaria. E onde que ela deixava ser a igreja? Virou um casarão todo bonito. Aquilo que valia 50 mil reais, ficou valendo 400, 500. Porque Deus, irmãos, quando Ele entra num lugar, Ele muda a história. Mas eu tenho que crer, creia que Deus pode mudar. Quantas pessoas que Deus mudou naquele lugar? Pessoas que eram alcoólatras, pessoas que eram, sabe, matadores. Deus mudou tantas pessoas ali. Então, creia que Deus, Ele pode mudar. E Jesus, para nós terminarmos, Ele é a porta que abre todas as portas. Se você precisa de alguma porta, vá até Jesus. Porque Jesus é a porta que abre todas as portas. Passa pela porta que é Jesus. Firma em Jesus. Busca em Deus. Fala, não, eu vou ficar aqui. Eu vou buscar em Deus. Ele é a porta, sabe? E Ele fala, eu sou, né? Aquele que abre a porta e ninguém fecha. E quando eu fecho, ninguém abre. Mas, irmãos, Jesus, Ele é a porta que nós precisamos. Mas nós temos que lutar, irmãos. Temos que lutar. Em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 9, Paulo fala assim, ó, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Paulo, ele tinha que ir para um lugar e falou, a porta foi aberta, mas eu sei que há muitos adversários, e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar. Então, muitas vezes precisamos de uma porta, só que existem muitos adversários. O inimigo não quer que nós sejamos abençoados. Quando o inimigo, ele olha e vê que nós estamos para ser abençoados, ele vai tentar fechar. Porque se eu for abençoado, eu vou testemunhar a bênção que Deus deu na minha vida, e outras pessoas vão chegar a Jesus. Eu vou testemunhar o que Deus fez na minha casa, o que Deus fez com a minha esposa, o que Deus fez com meu filho, o que Deus fez com meu marido. E o inimigo fala, não, eu vou tentar impedir. Então ele vai lutar contra nós. E Paulo fala assim, olha, eu tenho uma porta ampla e promissora, só que há muitos adversários. Você pensa que você está aqui nessa noite e que o diabo está deitado na casa dele, lá no inferno dele, lá? Não, ele está tentando impedir que a tua bênção aconteça. Ele está tentando impedir que a sua porta não abra, que aquilo que você tanto busca não aconteça. Mas eu quero falar para você, nós temos essa luta. Fala, pastor, mas é tão difícil lutar, né, irmãos? Não é isso? Eu não tenho, muitas vezes, força para lutar. Às vezes nós podemos pensar assim. Mas, aqui no versículo 8, na parte D dele, fala assim, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eu posso ter pouca força, é o que ele está falando aqui para a igreja. Sei que você tem pouca força, mas você guardou o meu nome, guardou a minha palavra e não negaste o meu nome. O que está falando assim? Ó, você continua fiel. Então eu quero falar para você, por mais que a porta não se abra, fique fiel em Cristo Jesus, guarde a palavra. Quem que é a palavra? A palavra é o próprio Jesus, eu sou a palavra. Então que eu continue buscando, não negando a Jesus, continua fiel. Não está acontecendo nada, pastor, continua fiel. A porta não está abrindo, pastor, parece que está piorando, continua fiel. Continua fiel. Que ele fala assim, que ele sabe, Deus ele sabe que eu e você, nós temos pouca força, mas eu tenho que guardar a palavra. O que a palavra fala para mim? Então, irmãos, continua fiel. Vale a pena. Sabe por quê? Porque em Cristo há sempre uma saída. Em Jesus, você sempre vai encontrar a porta que você tanto precisa. E lá em Mateus 7,7 fala assim, batei, batei, e abrir-se-vos-á. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Então, nessa noite, nós vamos orar. E você vai, em nome de Jesus, se você precisa de uma porta, quem sabe você está batendo na outra porta,
Mas hoje nós vamos bater na porta que é Jesus. E ela fala assim: batei, batei, e abrir-se-vos-á. E nós vamos bater nessa porta que é Jesus. Então, mesmo que você se sinta com pouca força, mesmo que você se sinta desanimado, mesmo que você olhe e fale, parece que a porta não vai abrir, mas se você precisa que uma porta se abra para você, você já tentou por alguns outros lugares e não deu certo, mas eu quero falar para você, nós vamos bater hoje na porta de Jesus, sabe, porque Ele tem todas as portas. Então, se você tem alguma porta que você precisa que abra, vamos nos colocar em pé, se você que precisa, e vamos bater na porta certa. E hoje nós vamos bater na porta que é Jesus. Fala: Jesus, eu estou aqui, eu ouvi a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, mas a que o Senhor fecha, ninguém abre. Eu estou aqui, eu estou batendo nessa porta aqui. Só que você fala com Jesus: olha, se você tem uma porta que não está abrindo para você, e você quer que feche uma e abre a outra, e essa porta não está fechando, entrega na mão de Jesus. Fala: Jesus, que seja feita a tua vontade, não a minha. E se você precisa de alguma porta em alguma área da sua vida, seja a porta sentimental, a porta material, seja a porta espiritual, não sei que porta que é, que você tentou já nessas portas e não conseguiu, bata na porta que é Jesus. Que Jesus, Ele é o caminho para abrir todas as portas que nós precisamos. Amém? Então, entregue agora nas mãos do Senhor. Eu não sei o que você precisa, mas Deus, Ele sabe. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Pai. E a Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor é a porta, Senhor Jesus. O Senhor é o caminho. O Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E várias pessoas aqui estão precisando de uma porta, Pai. E o Senhor sabe, ó Pai Todo-Poderoso. O Senhor é o dono de todas as portas, ó Pai, porque o Senhor é a própria porta, Pai. Quem sabe muitas vezes já batemos em portas, não que sejam erradas, ó Pai, mas batemos em portas que não puderam responder e saciar, ó Pai, a nossa necessidade. Mas o Senhor é a porta, Pai. E nós estamos batendo no Senhor aqui hoje, ó Pai, no Senhor Jesus. A Tua palavra diz que batei, batei e abrir-se-vos-á, Pai. E nós estamos batendo na Tua porta, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu peço agora, Pai, Senhor Deus, eu não sei qual porta que eles precisam, ó Pai, mas o Senhor sabe, ó Pai. E se o Senhor sabe que é o melhor para eles, que o Senhor abra essa porta, Pai, em nome do Senhor Jesus. A porta da cura, Pai, a porta do emprego, ó Pai, a porta da resolução sentimental, seja lá qual porta for, eu peço a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor abra essa porta, Pai, porque a palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, Pai Todo-Poderoso. Então eu Te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu entrego em Tuas mãos cada vida aqui. O Senhor conhece cada obra aqui, ó Pai. O Senhor conhece cada necessidade. O Senhor conhece cada precisão. Por isso eu entrego em Tuas mãos, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que se colocaram em pé e que precisam de uma porta, Pai. Que o Senhor mude essa história. Que o Senhor abra essa porta, Pai. É o que eu oro e entrego em Tuas mãos cada vida aqui. No santo, glorioso e poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Agora nós vamos estar orando aqui, irmãos, por essas pessoas. Quem sabe muitas delas aqui precisam de alguma porta, precisam que supra uma necessidade. Algumas possam precisar da porta da cura, da porta da salvação, da porta da libertação, e muitas vezes buscam aquilo que elas precisam em portas erradas, que elas possam encontrar a porta certa, que é o Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego em Tuas mãos cada vida que está aqui, ó Pai. Cada um, ó Pai, que tem buscado, ó Pai Todo-Poderoso, uma solução, buscado algo, ó Pai. Eu não sei onde tem buscado, em que portas eles têm buscado, mas eu peço a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles sejam conduzidos, em nome de Jesus, a buscar no Senhor, que é a porta certa, Pai. No Senhor, que através do Senhor todas as outras portas são abertas, ó Pai, porque o Senhor é a própria porta, Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a Ti, Pai, coloca as Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, sobre cada vida dessa, que possa
portas de emprego, portas de solução no casamento, portas, ó Pai Todo-Poderoso, de bênção material, portas de resultados, de respostas, ó Pai, possam ser abertas através do Senhor nessas vidas. É o que nós oramos a Ti, Pai, e já te agradecemos para a honra, para a glória e para louvor do Teu santo e poderoso nome. Amém. Glória a Deus. Irmãos, só um recado. Então, domingo agora, a nossa ceia é às 9h30 da manhã. É a ceia do Senhor, domingo. Então, é na parte da manhã, nossa Santa Ceia. Então, que você venha, participe da Santa Ceia e vai ser uma grande bênção. Se você puder jejuar, jejue. Se você tiver algum propósito para fazer com Deus, você faça, mas venha participar, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Alguém tem algum pedido de oração para nós orarmos? Irmã Célia? Pela saúde da irmã Célia. Irmã Inês? Saúde. Irmão Wagner? Amém. Irmã Vilma? A Carla? Marcelo? Amém. Irmã Lúcia? Irmãs Marina? Sônia? Amém. Então vamos orar nesse momento, entregar nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós queremos orar mais uma vez. E eu quero entregar agora em Tuas mãos, ó Pai, cada pedido, cada necessidade que foi colocada aqui, ó Pai, no Teu altar, ó Pai. Que o Senhor venha visitar, ó Pai, as pessoas que estão enfermas, ó Pai. Que o Senhor venha, Pai Todo-Poderoso, visitar, ó Pai, situações, ó Pai Todo-Poderoso, adversas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Pai, venha nesse momento colocar as Tuas mãos em processos, ó Pai, em situações, ó Pai, que possam estar, ó Pai, num trâmite, ó Pai, que o homem não tem mais como colocar as mãos, mas o Senhor tem, ó Pai. Muito obrigado por essa noite, ó Pai. Cuida de cada um. Senhor Deus, que nós oramos também pela nossa ceia do domingo, ó Pai. Também quero orar, ó Pai, para a nossa célula da sexta-feira, na casa do Marcelo e na loja, pela célula na casa do Robson, ó Pai. Que nós possamos estar ali, ó Pai, buscando ao Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos estar aqui no domingo, ó Pai Todo-Poderoso, aqui no culto, ó Pai Todo-Poderoso, de Santa Ceia, que possamos também estar, ó Pai Todo-Poderoso, a cada momento na Tua casa, na Tua presença. Pai, eu peço ao Senhor que leve cada um para casa nessa noite em paz, livre do assalto, do sequestro, do acidente, e tudo que forem fazer, que o Senhor vá à frente, abrindo as portas, abençoando. É o que eu oro e te agradeço nessa noite, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Abençoa os ofertantes, abençoa os dizimistas, ó Pai, e tudo sempre venha a ser feito para a honra, para a glória e para louvor do Teu santo nome. E que a graça do Deus Pai Todo-Poderoso, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje e para todo sempre as nossas vidas, que possamos dizer amém. Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.